O que vocês vão ver aqui agora é um passo a passo, uma aula completa da forma com que eu executo, da maneira que eu faço a minha metodologia de Lei 2-0-0-2 contra a equipe favorita lá no mercado de Lei Correct Score. Se já fez sentido isso que eu falei pra vocês, te convido a deixar o like nesse vídeo e é claro, se você não é inscrito, aproveita e se inscreva. Eu me chamo Gustavo Baum, é um grande prazer ter vocês aqui para mais esse vídeo e lá na tela do computador eu vou mostrar para vocês como que nós vamos abordar esse passo a passo e essa videoaula. Lembrando que isso aqui, pessoas e mundo afora aí cobrariam por essa aula e eu então estou entregando para vocês de maneira 100% gratuita. Bom, então vamos lá para a tela do computador. Eu tenho um plano de ação aqui já definido para a gente agilizar e acelerar ainda mais esse processo e eu já quero que você deixe nos comentários aqui o que foi essa experiência desse passo a passo, dessa aula, se você já executa esse tipo de estratégia ou qual é a estratégia que você executa no mercado de Lei Correct Score que dá muito certo. Deixe aí nos comentários pra gente ver, eu leio todos os comentários de vocês, beleza? Plano de ação. Primeiro a gente precisa de uma parte de seleção de jogos, análise de mercado, aplicação na prática e teoria da execução na entrada, momentos de entrada e saída e previsibilidade desses greens, beleza? Vamos então para a primeira etapa, que é a seleção de jogos. Nós aqui estamos. O que a gente precisa fazer e entender nesse momento? Primeiro ponto, selecione, isso aqui é básico, mas selecione somente jogos que irá realmente conseguir acompanhar até o fechamento da entrada. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você tem algum compromisso, você tem alguma coisa e você entrar na posição é lindo, maravilhoso, só que você vai precisar acompanhar se realmente você vai ficar nela até o final e daqui a pouco vocês vão entender qual seria esse final, qual seria esse momento de entrada e assim por diante. Porque às vezes você tem algum compromisso de buscar seu filho na escola, você tem algum compromisso com algum parente, você tem alguma coisa que você tem que fazer. Se surgiu um imprevisto, maravilha, você está dentro do mercado, é só você encerrar a sua posição. Daqui a pouco a gente vai para o mercado, a gente vai para outras questões, mas vamos primeiro para essa etapa aqui. Então isso é muito importante, cara, não seja negligente ao ponto de fazer uma entrada qualquer e soltar lá no mercado e fechar o olho e aparecer o green magicamente na sua conta. Isso pode acontecer que hoje dê certo, mas no longo prazo você ficar repetindo isso daí, uma hora vai dar errado e aí o choro vem, beleza? Procure por equipes e campeonatos de um maior conhecimento. Caso você não tenha um conhecimento muito grande sobre os campeonatos, não tem problema. Faz o básico bem feito, que eu vou mostrar para vocês aqui, que dá muito certo, sem não inventar, e conforme o tempo for passando, você vai aprendendo mais sobre aqueles campeonatos e você vai entendendo ainda mais como funcionam algumas dinâmicas. Isso é importante e você vai entender isso conforme o tempo for passando, beleza? Ainda na seleção de trabalho, nós temos duas opções de jogos, tá? Primeiro, onde a zebra é uma equipe bem forte e está fazendo uma boa temporada. Vocês vão entender o que seria essa zebra, o que seria esse favorito daqui a pouco, tá? Calma lá. Onde realmente a chance da equipe favorita marcar for mais baixa do que o mercado espera. Gustavo, como que eu sei isso? Como que a gente vai ver isso? Calma, vamos por parte aqui, tá bom? Não atropela não, você tem que passar por etapa, cara. Beleza? Uma questão importante que a gente não falou aqui até agora, antes de eu falar sobre esse item, é gestão. A gestão de banca para todas as entradas. Você também consegue fazer esse método num formato de alavancagem por ciclos, e aqui no canal você vai ver mais sobre. Eu vou deixar os links abaixo na descrição desse vídeo para você entender um pouco mais sobre isso daí, beleza? Mas em termos práticos, você pode executar de 5 a 10% da sua banca por entrada, que é bem ok, a taxa de acerto é bem alta, o seu hedge ele não é muito pesado e você consegue gerir isso daí bem ok, beleza? O melhor dos cenários é buscar jogos onde a equipe zebra, e vocês vão entender o porquê que eu tô colocando zebra entre aspas, tem uma chance alta de marcar, onde a equipe favorita tiver uma deficiência defensiva alta, beleza? Cara, em resumo, onde a equipe favorita tem um desempenho horroroso, ou seja, é um time pemba, mas o mercado tá falando que é favorito, ou a zebra que tem um desempenho excelente. Calma que daqui a pouco a gente vai ver a questão dos jogos, beleza? De mercado, o que a gente teria aqui ainda para falar sobre análise de mercado? Vamos entender esse item aqui. A odd de entrada, para ter uma boa relação de green red, tem que ser na média de 12, cara. Beleza? Isso para você ter uma boa flexibilidade e trabalhar o mais próximo de um 2 para 1. Beleza?
Você vai entender um porquê isso daí que daqui a pouco quando a gente for para a planilha. Aplicação na prática e teoria de execução, daqui a pouco a gente vê. Vamos finalizar aqui então essa primeira etapa com momentos de saída e previsibilidade de green e red. Primeiro ponto, o red varia de acordo com algumas variáveis dentro do jogo e aqui estão as mais importantes que você precisa entender. Caso tome um gol, seu prejuízo sobre a stake varia entre 8 a 15%. E isso vai depender muito do tempo e e qual que é a liga que você está trabalhando. Isso varia nessas questões, beleza? 2. Caso tome 2 gols, você precisa fechar sua posição imediatamente. O head aqui chega a ser de 20 a 35%, mas como você está no placar que você está contra, à medida que o tempo passa, esse head vai aumentando. O momento de entrada, ele deve ser feito até o final do HT, mas antes, cara, você precisa entender algumas coisas. A gente vai falar aqui sobre elas agora. A odd do lei 2-0 e do lei 0-2 vai começar a subir, ou seja, vai se valorizar a partir do segundo tempo, na grande maioria das vezes. Isso porque o comportamento do jogo, velho, e algumas ligas fazem ela subir um pouco no primeiro tempo. Então você precisa entender isso. Por quê? Porque às vezes tem gente que procura uma coisa pronta, feita no papel de pão. A partir do momento que aquilo lá não sai da forma que ela espera, pronto, acabou o mundo. Mas, cara, não funciona desse jeito. O mercado não funciona desse jeito. Então não adianta, tá? Então existem essas variáveis. Então eu prefiro mostrar para vocês aqui, falar num cenário entre isso que acontece, para que na hora que vocês chegam no jogo, vocês já estão preparados para saber que aquilo pode ser até tanto ou tanto. Então você vai estar trabalhando numa linha média, que é isso que a gente tem que trabalhar. Demorar muito para entrar no mercado pode fazer você ficar de fora do gol da zebra e perder aquela entrada. Isso que você precisa entender, tá bom? E entrar muito cedo pode fazer você se precipitar em um jogo onde o favorito realmente começa bem e você acabar tomando o primeiro gol de bobeira. Cara, mas calma aí, beleza? Fica tranquilo que não existe cenário perfeito. Às vezes você entra em tudo estando a seu favor e depois o jogo muda, às vezes você ficando de fora do green porque o jogo já não estava proporcional para você trabalhar. Isso acontece, cara, normal. A soma dos greens do red fará você ter lucro no médio prazo. Agora vamos para os jogos e para a planilha com a questão das porcentagens, tá? Mas antes, uma coisa importante, momento de saída. Quais são os momentos de saída que você tem que saber, tá? Aos 60 minutos de jogo, caso no segundo tempo a equipe favorita começa muito bem, esse seria um tempo para você sair. Entrei lá no HT aos 20 minutos, né? Eu já falei que você pode fazer a entrada da posição, tá? Você pode entrar até o final do HT. Mas lembrando que você tem que saber de tudo isso daqui antes. Mas depois quando a gente for para a prática daqui a pouco, na próxima etapa, acho que essas ideias vão ficando cada vez mais clareadas para vocês. Então, aos 60 minutos de jogo, por isso que é importante, velho, pega papel e caneta na mão para você anotar tudo que eu vou falar aqui. Aos 60 minutos de jogo, no segundo tempo, a equipe favorita começar muito bem, você fecha a posição. Então, você tem até os 60 minutos de jogo para fazer esse fechamento. Caso tome um gol no HT, vê se a zebra tá tendo chance de marcar. E aí você pode ficar até os 60 minutos no máximo. Cara, mas é o seguinte, você tem que entender se realmente aquela zebra ela tá em cima, se a equipe favorita ela parou de jogar, se ela se fechou, se graficamente, você não precisa assistir o jogo também se você não quiser, mas se graficamente tá ao seu favor, se a equipe zebra ela tem chance realmente de marcar, se o cenário do jogo está proporcional para você. Aí você pode ficar até os 60, porque você consegue ficar numa posição um pouco mais longa e aí tentar pegar ali o gol no segundo tempo. Ou você vai ficar no 0-0, caso o jogo estiver favorável para você, até o minuto 80, beleza? Qual que é o cenário melhor? A zebra marcar e aí mata a operação. Etapa 1 e etapa 2 concluída, agora vamos para a etapa 3, que é ver os últimos jogos que eu trabalhei dentro desse cenário. E vamos ver algumas questões de análise, de desempenho, de situações reais de jogo mesmo, tá? Lembrando que você só vai entrar nessa posição em placares zerados, ok? Tudo o que eu estou falando para vocês aqui é resumido no placar zerado, 0-0, fechou? Espero que tenha sido claro um pouco no que eu falei passado. Vamos pegar alguns jogos aqui. Esses são os últimos jogos que eu trabalhei e alguns motivos que eu fechei a posição, enfim. Então a gente vai ver algumas questões estatísticas desses jogos e outra de pré-live e outras questões de ao vivo, de comportamento de jogo que fez levar fechamento de cada posição.
Dessas últimas entradas que eu fiz, eu tenho apenas um head nessa metodologia. Eu já trabalho ela há muito tempo. Ela vai ter uma taxa de acerto média de 85%, tá bom? Ou seja, a cada 10 jogos que tu entrar, tu vai ter um head aí de um jogo e meio, basicamente, beleza? Não necessariamente todos os jogos que você fazer o fechamento dentro da sua posição, beleza? Você vai pegar os gols a favor ou você vai pegar 100% lucro. Então, em média, nós vamos ter 6 a 8% de lucro dentro dessa entrada, beleza? Em média. Os prejuízos, eles variam entre 6 a 15%. Então, vai sempre trabalhar ali numa relação de 2 para 1, que é aquilo que eu falei agora há pouco. Fechou? Vamos então agora para os cenários dos jogos. Eu vou começar aqui primeiro com uma baba, que é o jogo do Orlando e do Cincinnati. Foi um jogo onde eu trabalhei e um jogo onde eu consegui pegar o gol antes de acontecer qualquer coisa, tá? Em dados pré-lives, o que esse jogo me traz? Ele traz as duas equipes que fazem muitos gols, tá bom? Mas em situação de campeonato, eu tenho a equipe do Cincinnati, ela é muito melhor no campeonato. A equipe do Orlando, ela tem um aproveitamento bem mais abaixo jogando em casa. E a equipe do Cincinnati jogando fora é a melhor equipe do grupo deles, beleza? No confronto geral entre eles, eu tenho confronto equilibrado no quesito casa e fora, tá? E nos últimos jogos, isso daí também reflete um pouco aqui nesse cenário. Então eu tenho um cenário aqui muito propenso para eu pegar o gol, mesmo que eu tomasse esse gol. Na MLS entra uma questão aqui de análise, que foi aquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes você vai pegar uma zebra que tem uma performance muito alta, que foi esse cenário aqui. Quem que era a zebra? O Cincinnati. Só que o Cincinnati era uma das principais equipes nessa temporada, jogando contra uma equipe muito forte também, que era o Orlando, mas era um jogo muito mais propenso a estar equilibrado do que propriamente o Orlando ser favorito, beleza? Isso foi o que me levou à análise e os números dessas equipes me mostram isso daí, tá bom? A equipe primeira a marcar, a equipe marca gol e assim por diante, quantidade de gols sofridos, confronto direto entre eles. Então todos os dados era favorável, principalmente dessa temporada aqui do Cincinnati, a eu estar trabalhando esse 2-0, beleza? No cenário do jogo, qual que foi o meu momento de entrada nesse jogo aqui? O meu momento de entrada foi aqui próximo aos 30 minutos, quando realmente eu entendi que era um jogo mais parelho do que propriamente um jogo voltado para o Orlando. Tendo esse cenário em vista, eu me posiciono. Claro, o que vai acontecer a partir dali do jogo não me importa. Eu tenho as opções que atreladas na minha mão que eu posso fazer, trabalhar de acordo com aquilo que o jogo me mostrar. Fechou? Que é aquilo que a gente já passou no passo passado. E aí no final do primeiro tempo eu peguei esse gol, beleza? Um cenário que a gente tem aqui, que é o jogo do Trelleborgs, que é esse jogo que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Trelleborgs contra o Aldevod, que foi esse jogo inclusive esses dias. Vamos para a terceira etapa aqui então, pessoal. Aqui estão as últimas entradas que eu executei dentro desse método que eu acabei de passar para vocês. Essas entradas elas fazem parte de um sistema de alavancagem, mas você pode utilizar elas também com stake fixa. Bom, ela funciona tanto para um quanto para outro. Aí vai de cada um identificar como que tá isso e aquilo. Eu não vou me aprofundar, eu não vou entrar muito antes de que foi, do que aconteceu, outros jogos, senão vai ficar muito gigante, não é a intenção desse vídeo. Para você, o engraçadinho, que às vezes, mas poderia, fala do método, de como tá, de como foi a taxa de acerto, isso e aquilo, irmão, vai lá e faz. Vai lá e faz do seu jeito, porque o meu jeito de fazer é esse. Provavelmente você vai mudar e vai buscar outros tipos de campeonato e outras situações, e a sua taxa de acerto, a sua odd média, as suas questões vai ser outra. Então, velho, o mínimo que você pode fazer, além de acompanhar esse vídeo aqui, é também estudar um pouquinho. Porque esse vídeo aqui é um material para estudo, que eu estou disponibilizando a forma com que eu faço. Se para você não tá bom, irmão, eu não posso fazer nada. Bom, eu estou aqui fazendo esse conteúdo para quem quer e não para atender uma pequena minoria de pessoas preguiçosas dentro desse mercado. Desculpa entrar neste meio e vamos falar dos jogos. Cara, esses são os últimos jogos que eu trabalhei no último mês e veja que não tem muitas entradas. Realmente, a gente também tá num período que é no meio do ano, e além de ser do meio do ano, que não tem Europa nesse perfil incluso, nós temos uma questão que é estar tendo jogos do Mundiais de Clubes de 2025. Então ainda reduziu ainda mais a grade.
Então, com certeza, eu vou ter uma grade de jogos bem mais reduzidas para trabalhar. E esses foram os últimos jogos. Eu não vou detalhar jogo por jogo, senão vai ficar muito gigante essa parte aqui, tá bom? Então eu peguei 3 jogos para destacar algumas questões para vocês e depois a gente vai para análise de um jogo para ver se realmente vale a pena ou não vale a pena dentro daquele jogo. Eu vou mostrar para vocês a minha visão sobre o que eu acho de se posicionar num jogo antes mesmo dele começar, beleza? Então aqui, ó, eu tenho um green médio de aproximadamente 7% líquido, isso já descontando o comissionamento da exchange, beleza? E aqui eu estou usando uma stake base de R$1.000. Veja que algumas entradas eu fechei a minha posição, certo? E uma entrada eu fechei também, né? Mas eu tomei o head, então obviamente que segue aquele script que a gente falou até agora, beleza? Vamos pegar 3 jogos aqui então, de base, 2 jogos que eu fechei e um jogo que bateu, para vocês entenderem passo a passo. O primeiro jogo que a gente vai falar é o jogo do Odevoid aqui na Suécia, segunda divisão. Vamos falar sobre aquela questão básica que eu falei para vocês na segunda etapa, que é o seguinte: faz o básico bem feito, irmão, se você não conhece as equipes, se você não conhece as ligas. E isso daqui é o básico bem feito. A equipe visitante é o líder do campeonato no quesito visitante, tá bom? E a equipe da casa é a equipe furreira, velho, jogando nessa divisão. Ela está fazendo uma temporada péssima. Então é aquilo que eu falei pra vocês, um favorito, o que em dados é horroroso, contra uma zebra que está com um desempenho muito favorável. É isso, cara, sabe? E aí quando a gente vai entrar em dados em questão de marcar gols, é que eu tô utilizando a plataforma da Corner Pro, e você pode utilizar a plataforma que você quiser, a plataforma que fazer mais sentido pra você, beleza? Então, dados que são importantes, essa questão de desempenho. E aí, o ponto dessa estratégia é o seguinte: ela é muito democrática, cara. Porque tem muita gente que às vezes procura uma questão dentro de cada método, cada estratégia. Ah, se tiver 2 chutes no gol. Ah, se tiver um escanteio. Cara, isso não existe, irmão. Tá bom? E pode ser que em algum momento você consiga pegar uns parâmetros definidos e trabalhar somente aquilo. Mas, cara, vamos falar em questão de profissionalismo? Vamos falar em larga escala? Se você se fechar dentro desse mercado, você provavelmente vai deixar muitas oportunidades flutuando por aí, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Trabalhar com os dados que você tem na mão. Pô, aqui a gente tem umas questões bem básicas, presta atenção. Equipe que tem uma média de gols marcados interessante, que é a equipe visitante, jogando contra uma equipe que não tem uma média de gols marcados altas. Então, peraí, é um favorito, mas não é um favorito para fazer muitos gols, beleza? Essa equipe favorita jogando na casa deles, se a gente for pegar os últimos jogos aqui, eles fizeram um jogo que eles fizeram 5-0. Foi a lenda do jogo, manipulação ali, a máfia do resultado. Depois disso, cara, não teve mais nada. É uma equipe extremamente inconstante, jogando contra uma equipe que é constante, que é uma equipe irregular. É uma equipe irregular que é favorita, jogando com uma equipe regular que é a zebra. Pronto. Em dados a gente vê isso daqui, tá bom? E aí a gente tem a questão de marcar gols, de sofrer gols, de equipe que marca primeiro, equipe que marca constante. Tá? Equipe que primeiro a sofrer gol e depois marcou um gol. Todos esses dados são importantes para que a gente consiga construir a nossa análise. Daqui a pouco a gente vai construir a análise de um jogo e a gente vai ver essas questões mais detalhadas, beleza? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando eu entro nesse jogo ali por volta dos 20 minutos, eu fico, cara, beleza, a equipe da casa tá chegando, tem que chegar mesmo, mas daí também não importa, a questão é sair o gol ou não. Só que quando chega no segundo tempo, essa pressão aqui já é um pouco incômoda, tá? Por que essa pressão incomoda? Porque eles estão chegando e finalizando as jogadas com muito perigo, tá? Finalizando no gol, e a outra equipe, que é a minha equipe, ela quase não produz. Então eu tô mais distante de pegar o gol e tô mais próximo de tomar o gol. O que a gente faz? 60 minutos, fecha a posição, beleza? Outro jogo do Patrix é a mesma coisa. Primeiro tempo muito favorável para mim. Aí eu não vou entrar na questão da análise dos jogos aqui, não, pra gente ir avançando cada vez mais rápido aqui. Eu quero mostrar justamente essa questão de dados para vocês, beleza? De comportamento do jogo, por que eu encerrei essa posição. Olha o segundo tempo.
Favorece eu ficar dentro dessa posição? Não. Ah, os 2 jogos terminaram 0 a 0. Beleza, gente. Só que a gente não sabe o que vai acontecer no jogo. Eu não consigo prever o futuro. Se eu conseguisse, seria maravilhoso. Vocês não concordam comigo? Então, esse foi um cenário que eu me posicionei logo no comecinho do jogo, porque o jogo começou muito mais a favor meu do que contra. E depois do segundo tempo não ficou favorável e fecho minha posição, porque não é uma entrada punter, beleza? Não é para deixar até o final do jogo. E agora tem o jogo do Orlando que eu quero mostrar para vocês contra o Cincinnati, que foi esse jogo aqui. Vamos abrir ele. Em dados é a mesma coisa que os outros jogos, só que aqui a gente tem uma questão a mais um pouco, beleza? Aqui já entra um pouco algumas questões minhas, do Gustavo Balma, de conhecimento do campeonato das equipes, beleza? Talvez você não tenha o mesmo conhecimento que eu tenho do campeonato da MLS, mas você tenha em outros. Utilize isso a seu favor, beleza? A questão do comportamento do jogo é o seguinte, quando começa o jogo, eu já quero me posicionar a favor contra o Orlando. Mas esse momento aqui do jogo, e aí, cara, não tem tempo. Eu posso me posicionar até os 10 minutos, até o minuto 20, até o final do HT, não me importa, beleza? Até o final do HT eu tenho essa questão de eu poder me posicionar ou não dentro desse mercado. Só que a partir do momento que o jogo me mostra um cenário favorável que eu gosto de trabalhar, que é isso daqui, ó, aí eu me posiciono, porque eu tô mais próximo de pegar um gol do que de tomar um gol. Ainda mais no campeonato da MLS. A gente tem que estar mais próximo de pegar o gol do que de não tomar, beleza? É um campeonato um pouco mais injusto. E aí no final do primeiro tempo, eu pego o gol. Aqui matou a entrada, encerrou a operação. Fechou? Agora vamos para um cenário para a gente ver agora uma questão de um jogo que nós temos uma análise para fazer, que pode ser que ele nos mostre um cenário a favor, mas pode ser que não seja tão interessante assim, beleza? Eu já tô na Exchange com esse jogo aberto aqui, que é o Atlético Goianiense e do CRB. Para você que tá até agora no vídeo e não sabe até agora como que faz essa entrada, basicamente seria o seguinte, aqui no mercado de placar correto, tá? Placar exato, tem essa linha de 2 a 0. A nossa entrada é simplesmente entrar contra essa posição com uma responsabilidade máxima, e aqui deixa eu melhorar isso para vocês, com uma responsabilidade máxima de acordo com a stake de cada um, beleza? Não coloca a stake aqui não, porque senão o seu valor aumenta aqui na responsabilidade, então tem que ser aqui. Então se eu achar que vale a pena, eu vou me posicionar aqui. Mas será que esse jogo vale a pena? Pô, em questão de odd, tá ok. Beleza? Em questão de tabela, o CRB tá mais posicionado na frente do que o Atlético Goianiense. Quer dizer que o CRB até agora fez um melhor campeonato que o Atlético Goianiense. Beleza? Só que, quando eu olho pro quesito da casa, eu vejo que o CRB tá melhor jogando em casa e o Atlético Goianiense não tá tão bem jogando em casa assim. Né? A diferença é muito pouco em questão de pontos, pessoal, sendo bem sincero, tá bom? Só que quando eu vou para a questão fora, eu já tenho alguma coisa aqui que não me agrada, que é o CRB horrível fora de casa. Então, pera lá. E tratando-se de uma série B, temos que ficar atento nisso, beleza? Quando eu venho para a race dos últimos jogos das equipes jogando em casa e fora, olha o Atlético Goianiense quase não tomando gols e fazendo gols, beleza? E o CRB não com desempenho não tão bom assim, beleza? Quando eu venho para a parte de gols, outra questão também me faz querer ficar de fora desse mercado, que é o seguinte: jogos sem marcar, uma incidência muito alta da equipe do CRB. Quer dizer que eles não vão marcar gol nesse jogo? Não, quer dizer que eles estão com desempenho ruim fora de casa. Então, em termos práticos, eu não acho que tem valor trabalhar contra esse Atlético Goianiense. Eu acho um pouco perigoso por conta desses dados aqui. Ah, Gustavo, o comportamento do jogo pode ser completamente ao nosso favor. Beleza, o comportamento do jogo pode ser completamente ao nosso favor. Só que eu já tenho algumas características que no pré-live o CRB não tá legal. Então o que eu prefiro fazer? Eu prefiro simplesmente ficar de fora dessa posição e esperar outros e melhores jogos para eu trabalhar, beleza? Exemplo, outro jogo que nós temos aqui no dia de hoje é o jogo do New York City contra o Toronto, tá? Aqui, pessoal, nós também temos uma questão muito clara de que realmente o favorito é o New York.
e de que em dados o Toronto tá bem pior do que o New York. Então não faz sentido eu trabalhar esse jogo, tá? Por quê? Porque eu fico muito mais próximo de tomar gol e fechar minhas posições em head do que ter lucros. Cara, não dá pra trabalhar todo jogo de todo mundo, senão seria muito fácil eu pegar essa estratégia e ia colocar em qualquer lugar. Isso que nós temos que entender, beleza? Então, esse também é um jogo favorável. E por que que eu estou utilizando esse jogo e eu peguei o jogo do Atlético como exemplo? Porque às vezes, cara, nós vamos ver alguns cenários acontecendo e a gente vai falar, ah, poderia ter aplicado. Mas calma lá, velho. Segue uma linha de raciocínio e mantém ela, mesmo as coisas não estando favoráveis. Porque como eu mostrei pra você, ó, isso daqui foi um trabalho de um mês, cara. Claro que nós temos uma grade de jogos reduzida, mas isso quer dizer que não é em todo lugar e a toda hora que a gente vai conseguir colocar essa estratégia em prática, beleza? Assim como qualquer outra estratégia dentro desse mercado. Eu espero que eu possa ter contribuído com vocês para mais esse vídeo. Tamo junto e até a próxima.